E aí, tudo bem? Hoje eu vou estar abrindo aqui alguns vídeos nessa nova sessão, eu vou chamar assim, de cara limpa aqui. Eu vou estar falando diretamente com você aqui no meu canal. Eu vou estar explicando, falando sobre diversas coisas, livros, assuntos muito interessantes. É isso que eu te peço, eu vou te pedir para você continuar me assistindo, tá? E depois, se você quiser comentar aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você, você pode estar comentando, beleza? O que eu vou estar te falando, esse conceito, isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, é um pouco das minhas experiências e de livros, de acontecimentos que fazem parte aqui da minha rotina de estudos no meu ateliê, na minha vida artística, beleza? Sem mais enrolação, eu tô com uma colinha aqui na minha frente, eu tenho várias colinhas aqui, ó. Aqui são alguns inscritos, aqui tem outro. Então, se você me vê de vez em quando olhando aqui para baixo, eu vou estar relendo algumas coisas e vou estar analisando aqui com você, beleza? Essa ideia, esse conceito que eu vou estar explicando nesse vídeo específico, vem de um livro, eu vou colocar ele aqui, ó. Se chama A Guerra da Arte. Esse livro, a premissa não é, eu não vou estar explicando sobre o livro, beleza? Mas esse livro em si, ele fala sobre a resistência. O que seria essa tão falada resistência? Ele repete muito, né? O autor, ele repete muito isso no livro, que é você, assim, ela se manifesta de várias maneiras, mas a resistência mais forte, a gente tem mais, assim, afinidade, vamos dizer assim, né? Que não é uma coisa boa de você ter, é a procrastinação, é você não fazer o que você tem que fazer, tá? Isso é uma maneira da resistência afetar a sua vida. Aí lá ele diz que a resistência, você pode acreditar que a resistência seja uma força externa a você, como se fosse um espírito maligno, pode ser alguma coisa das trevas, pode ser uma coisa que venha de dentro de você. Eu acredito muito nisso. E também existem resistências externas, como pessoas que fazem com que você não consiga atingir seus objetivos, tá? A resistência, na verdade, é uma força, ela é muito forte e às vezes ela tem ferramentas. Por exemplo, ela... Isso é outra coisa, galera. Isso aqui são minhas interpretações, tá? Então, assim, você pode acreditar no que você quiser, mas de fato eu vejo muito isso. Até comigo, é experiência própria. Por exemplo, às vezes eu quero fazer alguma coisa super importante, como sentar aqui e gravar esse vídeo aqui para você agora. Muitas das coisas eu evito antes para gravar, e eu sei que é uma coisa importante de eu estar fazendo, é uma coisa que de fato vai fazer minha vida ir mais para frente. E a resistência usa várias manipulações. Uma das manipulações é o prazer, por exemplo. Se você tem prazer em ficar scrollando o celular, olhando o seu Instagram, TikTok e por aí vai, ela vai te manipular e fazer com que você fique ali horas e horas naquele momento. Ela fala sobre vários tipos de vícios que fazem com que você não atinja o seu resultado máximo, o seu potencial máximo, tá? O livro ele fala basicamente disso e, assim, uma das alternativas que... Eu estou falando do livro, depois eu vou falar do termo que eu vi, eu vou aprofundar um pouco mais. A alternativa principal é você se tornar um profissional. O que seria se tornar um profissional? É você sentar a bunda na cadeira todo dia e fazer o que você tem que fazer. Tipo, se você é escritor, o segredo, ele fala muito da musa. A musa vai aparecer para você. O que seria a musa? A inspiração, o momento eureka, né? Aquele momento onde tudo se encaixa e você simplesmente vai naquele flow contínuo de criação, que muitas vezes não vem, mas se você sentar todo dia, uma hora ela vai estar ali aparecendo para você. É um momento de inspiração máximo, pode-se dizer assim. Então, assim, você tem que se tornar um profissional, sentar em frente ao cavalete, em frente ao seu computador, na sua folha em branco e começar a ter uma rotina artística, você se tornar um profissional mesmo, como se fosse uma profissão. Por exemplo, se você, muitas das vezes uma pessoa que é um profissional da construção civil, por exemplo, um pedreiro, um eletricista, um dentista, qualquer coisa, qualquer profissão, ele se denomina aquela profissão, não é mesmo? Então, assim, a sua profissão artística não é diferente. Você tem que ter uma rotina, você tem que chegar no seu trabalho às 8,
ficar de 8 até às 11 pintando, escrevendo, ou ter uma rotina. Você tem que ser profissional. E a resistência odeia profissionais. Ela gosta muito dos amadores. Os amadores, eles não se aprofundam no conhecimento. Um amador, por exemplo, vai ver esse vídeo meu aqui e ele vai achar um saco, porque ele não quer se aprofundar, ele quer só ser aquele atleta de final de semana, ele quer ser aquele pintor de final de semana, ele não quer ser um pintor profissional. E tá tudo bem também. Isso também, na verdade, é assim, está tudo beleza você ser um amador, não tem problema nenhum, beleza? Eu vou parar aqui rapidinho, tomar meu cafezinho. Então, assim, o que você tem que entender desse livro? Que existe uma força contrária às suas realizações. E outra coisa que eu lembrei, tudo que te põe medo de você fazer, geralmente é a resistência que está colocando esse medo na sua frente. Por exemplo, você tem medo de falar os seus sonhos em público, de expor o que você quer fazer, o que você quer ser de fato. Aqui que é o ponto desse vídeo. Por exemplo, você já se pegou querendo ser alguém que não condiz com o que você quer de fato? Por exemplo, muitas vezes, isso por experiência própria minha e muitas experiências de alunos, eu vejo, galera, e assim, eu vejo muitos e muitas pessoas de variadas idades, crenças e por aí vai, não fazendo o que de fato aquela vozinha lá no fundo da sua cabeça, aquela voz que todo mundo tem, tá? Eu não tô falando de esquizofrenia, nem nada disso, nenhum distúrbio mental, mas assim, o que eu vou raciocinar aqui e vou colocar em palavras isso que eu quero passar aqui para você. Você nasce com uma pré-configuração, eu chamo de pré-configuração. Eu dei esse nome porque para mim fica mais fácil de entender. Você vem com como se fosse um programa de computador, Windows, personalizado, vamos dizer assim, tá? Eu nasci com essas características que você está me vendo aqui, não tem como eu mudar essas características, esse jeito meio estranho, meio louco, né? Meio maluquinho de falar as coisas, tá? E eu, desde muito cedo, eu aceitei essa minha personalidade, esse meu jeito, essa minha pré-programação, tá? Claro que o ambiente também, ele vai te moldar, mas assim, vamos dizer que, um exemplo, se você pega dois irmãos gêmeos idênticos, a carga genética, na verdade, é semelhante, ou eu não tenho esse conhecimento aprofundado sobre genética, mas assim, eles estão ali na mesma placenta, ou não, né? Então, assim, a mesma carga genética, mas totalmente diferentes um do outro. Você pode ver isso em animais. Eu tenho 4 gatos em casa e cada um tem uma pré-programaçãozinha ali, bem específica, né? Cada um é de um jeito. Um é mais meiguinho, o outro é meio rabugento, o outro é maluquinho, entendeu? Então, assim, o que você tem que entender? Que você vem com uma pré-programação já. Você já vem com essa carga. A partir do momento que você nasce, não tem como você fugir disso, tá? É isso que eu estou falando. Conforme você vai crescendo, isso eu estou falando, galera, assim, a minha interpretação, você pode discordar disso que eu estou falando aqui, tá? Não, eu estou jogando aqui as minhas ideias e se você concordar ou não, a gente está aberto aqui a discutir esses termos aí, por aí vai. Isso aqui é o que eu penso e que eu acho que é o que eu vejo acontecer, de fato, tá? Então, assim, conforme a gente vai crescendo, você, na idade 2, você já viu vídeos, todo mundo já viu vídeos de crianças com talentos assim que parecem... eu não vou entrar no mérito de ser outra vida, se aquela criança foi um Beethoven, um Mozart, um Van Gogh em outra vida. Eu não estou entrando nesse mérito, não estou falando disso. Você vê uma criancinha e aquela criança tem muita facilidade em determinada função, uma determinada tarefa. Ela é muito habilidosa em tocar piano, em pintar
uma grande obra de arte, em jogar futebol, em jogar tênis. Ela é muito boa nas palavras, ela solta, ela canta muito bem, né? Você vê que ali tem uma pré-programação, ela já se descobre. O que aconteceu nesse caso? Nesses casos específicos, e é o que aconteceu comigo. Você veio, a nossa função, na verdade, isso o Clóvis de Barros diz muito, né? Não sei quais são as palavras dele. Clóvis de Barros, se você não sabe, eu vou editar esse vídeo aqui e vou colocar um pedacinho desse vídeo que ele fala que você tem que ter brio para aprofundar os seus conhecimentos. É isso que ele fala muito nos vídeos dele. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Então, assim, você tem uma potência dentro de você, é isso que ele fala. E você tem que descobrir essa potência. E como que você descobre? Através de experimentos. Você experimenta diversos tipos de meios. O que seria experimentar? Por exemplo, eu estou falando em meio artístico. Se você já gosta desde criança, você sempre curtiu muito desenhar, ou aqui eu vejo muito na tele, crianças que têm um talento, assim, indiscutível. A criança ela já vem com essa pré-programação, com essa potência em criatividade, em conseguir verbalizar mais os sentimentos, ela já é despojada. Então, essa potência, ela já está levando essa consciência dessa criança para um determinado ponto específico. Tá, eu acho que eu estou fazendo entender aqui. Então, assim, você tem que tentar descobrir qual que é a sua potência. E lá dentro da nossa consciência, do nosso espírito, da nossa vozinha, eu acredito muito na nossa consciência, na nossa vozinha que tem lá dentro. Ela sabe realmente para que você está aqui. Essa é a pergunta. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Qual que é a sua potência? Se você... Porque eu acho meio irreal e pode ser um pouco... Talvez você não faça sentido para você, mas eu não acredito que você pode ser o que você quiser, tá? Eu não acredito que, tipo assim, tenha esses conceitos hoje em dia que diz que você pode... se você quer ser artista, você vai ser artista. Se você quer ser... você pode ser o que você quiser. É só você sonhar e correr atrás. Eu não acredito muito nisso. Talvez sim um pouco, mas assim... será que ela está de acordo com a sua potência? Ou isso que você quer de fato é seu? Tá entendendo? Eu acho que eu estou fazendo... Não sei se está confuso. Eu acho que eu estou conseguindo transmitir. Será que isso que você está querendo de fato? Por exemplo, eu vejo muito aqui, muito com os adolescentes que estão entrando no ensino, saem do ensino médio e vão para a faculdade. Uma coisa que eu vejo assim demais, eles fazem muitos anos de desenho comigo, aulas de desenho e pintura comigo, e eu vejo que a potência máxima deles é artística, é uma potência artística. Desenho, pintura, escultura, escrita, expressividade. Só que o que acontece? A vida, o seu cotidiano, as suas oportunidades, a sua faixa financeira não permite que eles vão para essa área. Às vezes eles vão para outras áreas que, tipo assim, eu tenho que viver, eu tenho que sobreviver, mas aquela potência fica ali dentro da pessoa adormecida. Eles vão para outras áreas. Às vezes eles têm grana, mas mesmo assim vão para outras áreas que incutiram na cabeça deles influências externas de vídeos no YouTube,
pessoas, parentes e por aí vai. Então, assim, aquela potência, aquela pré-programação que ele tinha, é como se fosse imagina que eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais visual. Imagina que você já nasça com uma pequena chaminha dentro de você, um foguinho, uma vela, como se fosse um fogo de uma vela, uma chama bem pequenininha. E essa chama, ela, conforme você descobre a sua potência, o seu porquê de você estar aqui, você vai acrescentando combustível dentro dela, tá? Você já reparou uma pessoa que ela está fazendo o que ama? Eu faço o que eu amo. Então, assim, as pessoas veem isso nos meus olhos. Elas veem que eu estou fazendo o que eu amo. Eu não queria estar em nenhum outro lugar, a não ser aqui, falando com você. Então, assim, isso é potência. Eu descobri a minha potência. Minha potência é ensinar arte. É falar sobre arte, é falar sobre filosofia artística, sobre criatividade, sobre... Isso que eu estou falando aqui para você é minha potência. Eu gosto muito de fazer arte, de estar estudando arte. Eu já consegui descobrir e agora é trabalhar em cima e colocando lenha nesse meu foguinho interno. A sua potência é essa chama. Existem pessoas que escrevem muito bem, só que falta um pouco de coragem. Essa pessoa ela não tem estímulos externos. O estímulo interno ainda ela fica com medo, e a resistência, que eu falei aqui no começo, faz com que você não acrescente lenha nesse seu foguinho interno. Então a sua potência ela vai diminuindo, e você começa a ver que essa pessoa começa a se tornar um pouco fria, um pouco triste, ela não continua, ela não tem brilho mais nos olhos, tá? E o que eu quero, assim, falar para você? Você tem que descobrir essa sua potência. Você tem que conseguir... Deixa eu terminar aqui meu café, senão ele esfria. Então, assim, só para o vídeo não ficar longo, esses vídeos falados talvez não sejam tão longos quanto os meus vídeos de demonstração, mas eu quero fazer esses vídeos aqui para te ajudar um pouco. Eu acho que vai te ajudar bastante. Então, assim, o que você tem que pensar? Aqui eu anotei uma frase muito legal, ó. Sua função nesta vida não é... Aqui, nossa função nesta vida não é nos moldarmos segundo algum ideal que imaginamos. Peraí, deixa eu ler isso aqui de novo. Nossa função nesta vida não é nos moldarmos segundo algum ideal que imaginamos que deveríamos ser. O que significa? É isso que eu falei. Você não seguir um ideal que não é seu, tá? Um ideal que não coloque lenha nesse seu foguinho interno, que não te deixe com brilho nos olhos. Você vai seguir algo que tá tudo bem, é um pouco assim utópico, né? Ficar falando que você tem que seguir os seus sonhos de ser, por exemplo, escritor, mas se você tá com dificuldade financeira, cara, me desculpe, mas se você quer ser escritor, você vai ter que trabalhar durante o dia e escrever durante a noite, tá? Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, eu já li algumas coisas, o Charles Bukowski. O cara era um beberrão, mas assim, ele escrevia à noite. O cara era carteiro. Então, assim, o cara era carteiro a vida inteira e escrevia à noite, bêbado, entendeu? Então, assim, você tem que começar a colocar de novo, a reacender a sua chama interna, a sua pré-programação. Você está aqui para... Imagina que tem uma coisa muito legal. Não tá gravando aqui a tela, mas tudo bem. Imagine que aqui desse lado seria... Aqui, desse lado aqui, ó. Desse lado é você hoje, tá? Esse seria você hoje. E existe o você que você almeja ser, tá? Essa pessoa que está aqui desse lado,
ela está dentro de você. Você já é essa pessoa. Viaja comigo aqui. Esse é você, hoje, nesse exato momento. E essa aqui é você também. Só que é o seguinte, essa pessoa aqui já está dentro dessa. Tá? Viaja comigo. Então, o que você tem que pensar? O que você tem que fazer para você se tornar essa pessoa? Será que é uma coisa tão extraordinária assim? Eu acredito que não. Talvez, se você começar a colocar um gravetinho nessa sua fogueira, simplesmente, eu quero ser escritor. Um exemplo, você quer ser escritor, você quer escrever livros. Você quer viver de vendas de livros. O que você tem que fazer para você chegar nesse ponto aqui? Começar a escrever. É tão difícil escrever. Por exemplo, o meu sonho, assim, um dos sonhos, que eu tenho vários, né? Profissionais, um dos meus sonhos profissionais é viver 100% de obras de arte. O que seria isso? Eu fazer minhas obras de arte e conseguir expor minhas obras. Um sonho meu é expor minhas obras em galerias e essas obras serem vendidas por um preço que me sustente e eu consiga viver com essas obras. Essas obras toquem as pessoas de alguma maneira e eu consiga sobreviver financeiramente. Isso seria eu venceria o jogo, tá? Eu venceria o jogo se eu conseguisse fazer isso. Só que é o seguinte, o que você tem que pensar? Num desses quesitos da minha vida, tá, galera? Porque tem outros. Então, assim, esse é meu sonho, isso está dentro de mim, eu posso me tornar isso. E o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando todo dia um pouco, eu desenho todo dia um pouco, eu pinto com menos frequência do que eu gostaria agora, mas, por exemplo, eu estou desenhando mais, mas isso faz com que eu aproxime cada vez mais do meu eu, que eu quero que aconteça. Então, assim, só para a gente finalizar aqui, o que você tem que entender? Que muito dos sonhos, muitas das coisas que você quer para sua vida foi enfiado na sua cabeça. Quais dos sonhos que você tem são seus? Falei bonito aqui agora, tá? Esse sonho que você tem realmente é seu ou é uma coisa que foi incutida? E outra, será que esse sonho que você quer já está na sua pré-programação? E como que a gente descobre isso? Você tem que sentir prazer, tá? Se você, por exemplo, eu sinto um prazer tremendo. Eu estava meio que não curtindo tanto pintar obras mais hiperrealistas. Aqui eu tô bate-papo, eu e você aqui, eu tô falando a verdade, é o que eu sinto, o que eu tô sentindo nas minhas obras. E eu comecei a buscar novos caminhos para os meus trabalhos. O que seria isso? Mais expressividade, menos cobrança de ter uma verossemelhança com a referência, mais criação, menos cópia, mais sentimento e menos ter que ficar igual à referência, como eu já falei aqui. Então, assim, estudos, eu gosto muito de estudar. Eu estou estudando agora um pouco não, bastante até, métodos criativos para desenho. Eu estou querendo mais conseguir, como se fosse um artista que eu gosto muito, Kim Jong-gi, Peter Han, seguir uma linha de raciocínio mais criativa sem o auxílio de referência. E eu estou conseguindo. Hoje eu até fiquei feliz que eu consegui fazer um desenho muito legal, sem nenhuma referência, simplesmente com auxílio de técnicas. Essas técnicas que eu ensino aqui para vocês dentro do YouTube, dentro dos meus cursos. Lembrando, eu tenho os meus cursos também, galera. Se você gosta dos meus métodos aqui de ensino, você pode estar fazendo os meus cursos. E eu também estou abrindo agora a minha, não é mentoria, consultoria artística, onde que eu vou estar te guiando, tá? Se você quiser entender um pouco mais, todos os links estão aqui embaixo dos meus cursos, dos meus e-books e por aí vai. Mas sem enrolação. Eu vou voltar aqui para o assunto. Então, assim, você tem que... Como que você descobre essa sua chama, essa sua pré-programação? Você não perde o brilho quando você faz aquilo. Você não se cansa. Você imagina eu gosto muito de escalada, de montanha, de corrida, de montanha. Eu acompanho muito esses caras, né?
Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Alex Hanout, que é um escalador. Existem muitos outros, mas tem outros de corridas de montanha, de ultras maratonistas também. Então, assim, o que eu vejo em comum em todos essas pessoas, né? Eles têm um brilho nos olhos quando eles fazem aquilo que eles estão fazendo. Eles não perdem. Tem pessoas ali com esse ramo de profissão já estão 30, 40, 50 anos e aquilo ali ainda faz com que ele se levante às 4 horas da manhã rindo. Se você faz algo que te leva você a fazer aquilo arrastado, então aquilo vai começar a diminuir, vai começar a apagar a sua chama interna. Se você faz algo que faça com que a sua chama interna, seu brilho, ressoe em outras pessoas, comece a transmitir, fazer a diferença na vida de outras pessoas, então eu acho que isso é onde você deveria focar sua atenção e deixar todo o resto de lado. É isso que eu gostaria aqui de estar falando nesse vídeo. Eu espero que eu tenha feito entender, tá? Eu vou tentar ir melhorando conforme eu for fazendo os vídeos aqui, nesse estilo mais falado, bate-papo tete a tete aqui eu e você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui embaixo se você chegou até aqui. E é isso. Eu tô curtindo bastante estar fazendo esses novos vídeos aqui no YouTube. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo. Comente aqui embaixo se você gostou. Se inscreva no meu canal. E é isso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima. Valeu!